Olá, tudo bem? Aqui é a professora de Química, me chamo Núbia Mello e o tema da nossa aula de hoje é Fórmulas e Nomenclatura dos Óxidos. Bom, para a gente falar sobre os óxidos, a gente vai ver um pouquinho sobre a definição dessa substância. Os óxidos são compostos formados por apenas dois elementos químicos, então ele é um composto binário, sendo que o mais eletronegativo deles é o oxigênio. Então, de uma forma resumida, óxidos são compostos binários e é obrigatório a presença do oxigênio. Bom, eles podem ser classificados de acordo com o comportamento que eles apresentam diante dos ácidos, das bases e das águas. Segundo esse critério, temos 6 tipos de óxidos: os ácidos, básicos, anfóteros, os neutros, duplos ou mistos e os peróxidos. Bom, trouxe aqui para vocês essa imagem. Quais são os elementos químicos que, ligado ao oxigênio, vai estar formando óxidos ácidos, anfóteros e os básicos. E aqui a gente pode observar pelas cores. Então aqui, ó, o lilás, né, de cor lilás, esses elementos químicos ligados ao oxigênio, ele vai estar formando óxidos básicos. Aqui o berílio, o boro, essa partezinha aqui amarelo mais forte, ele vai estar formando óxidos anfóteros. Quem são esses óxidos? São aqueles que eles podem ter tanto característica básica como ácida. E esses de cor amarelo mais clarinho, ligado ao oxigênio, vai estar formando óxidos de caráter ácido, ok? Como que vai ser a fórmula, então, dos óxidos? Nós temos aqui a representação geral, a presença do cátion e do ânion. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa que a gente viu na aula anterior dos sais. Então, a gente vai ter que transformar o NOx, ou a quantidade de elétrons que ele vai doar ou receber, em índice. Então, aqui a gente tem X mais no M e veio aqui para o índice do O, X. Nós temos aqui no NOx do oxigênio 2 menos e veio aqui parar no índice do M. Então, como que vai ficar a fórmula desse óxido? M2OX. Pegando outro exemplo, nós temos aqui o elemento químico cálcio, 2 mais, então significa que ele é da família 2A. Temos aqui o oxigênio 2 menos, então ele é da família 6A. O que a gente precisa fazer? Transformar o NOx dele, ou a quantidade de elétrons que doa e recebe, como índice. Então, esse 2 vem para o índice do cálcio, o 2 do cálcio vem para o índice do oxigênio. E o que a gente observa aqui? Como a carga é igual, elas vão se anularem, ok? Então, como que vai ficar a fórmula desse óxido? CaO. E aí nós temos aqui o óxido de cálcio. Bom, a nomenclatura dos óxidos estão relacionados com o NOx. Então, se o NOx dos elementos químicos ligado ao oxigênio for fixo, a nomenclatura vai ser da seguinte forma: óxido mais a preposição de mais o nome do elemento químico ligado ao oxigênio. Quem são os elementos químicos ou as famílias que têm um NOx fixo? Então, nós temos aqui os elementos químicos da família 1A, que são os metais alcalinos, e o elemento químico prata, ele tem um NOx fixo, sempre vai ser mais 1. Os metais alcalinos terrosos, ou a família 2A, e o zinco vai ter o NOx sempre mais 2. E o alumínio, sempre o NOx mais 3. Então, aqui no exemplo, nós temos o elemento químico da família 1A ligado ao oxigênio. Então, óxido, preposição de e o nome do elemento químico que está ligado ao oxigênio. No caso aqui nós temos o sódio. Então, vai ficar óxido de sódio. Aqui no segundo exemplo nós temos o cálcio ligado ao oxigênio. Então, vai ficar óxido de cálcio. Então, todas as vezes que o NOx dos elementos químicos for fixo, essa vai ser a regra da nomenclatura. Bom, quando os NOx for variáveis, a regra da nomenclatura vai ser óxido, preposição de, nome do elemento químico, mais a terminação ico ou oso. Como que a gente vai escolher a terminação ico ou oso? De acordo com a quantidade de oxigênio. Então, aqui, o ico, quando você tiver o NOx ou a quantidade de oxigênio maior, e oso,
quando o NOx for menor ou diminuir a quantidade de oxigênio. E aí eu trouxe para vocês quais são os metais, os principais metais que apresentam NOx variável. Então nós temos aqui o ouro, que aí o símbolo do elemento químico é AU, e aí ele pode apresentar NOx mais 1 ou mais 3. Nós temos o cobre, que pode apresentar NOx mais 1 ou mais 2, o ferro, NOx mais 2 ou mais 3, e o chumbo, que pode apresentar o NOx mais 2 ou mais 4. Então, como que fica a nomenclatura desses elementos químicos que apresentam NOx variável nos óxidos? Então, nós temos aqui, ó, ferro 2O3. Então, como a gente viu anteriormente na composição da fórmula, esse 3 aqui veio do ferro. Então, significa que ele é um ferro 3. Então, aqui, ó, o ferro com o NOx 3. E nós temos aqui no segundo exemplo, o ferro com o NOx 2. Então, a gente tem aqui, ó, ICO se o NOx for maior. Então, quem tem a maior quantidade de oxigênio aqui? O primeiro. Então, por isso que a terminação aqui é ICO, ó, óxido férrico. Como no segundo exemplo, o NOx é menor, aqui, ó, 2 é menor do que 3, então a terminação é oso. E pode também ter outra forma de nomenclatura para o NOx variável. Nós temos aqui a regra geral óxido, preposição de, nome do elemento químico e a carga do cátion em número romano. Então aqui, o mesmo exemplo anterior, nós temos aqui óxido de ferro 3 e óxido de ferro 2. Então, quando o oxigênio, né, estiver ligado a elementos químicos, que o NOx dele é variável, então a gente pode ter duas formas para a nomenclatura, utilizando o número romano para identificar a carga do cátion, desse elemento químico ou desse metal, ou você usar a terminação ICO ou a terminação oso. Para os óxidos do tipo onde o elemento químico ligado ao oxigênio é um ametal, como que vai ficar a regra dessa nomenclatura? Então, nós temos aqui o prefixo que indica a quantidade de oxigênio, que é o Y aqui, ó, da fórmula, e aí nós vamos usar, se for um oxigênio, prefixo mono, se for 2 oxigênio, di e assim sucessivamente. E aí nós vamos usar óxido, preposição de, e aqui novamente, prefixo que indica a quantidade de elementos químicos. Então, se o E for 2, nós vamos usar o prefixo di, se for aqui 3, tri e assim sucessivamente, e o nome do elemento químico. E os peróxidos? Quem são os peróxidos? São aqueles elementos químicos formados pelo hidrogênio, pelos metais alcalinos, família 1A, e os metais alcalinos terrosos, famílias 2A. Então, quando um desses elementos químicos está ligado ao oxigênio, o que acontece aqui? Nos peróxidos, o NOx do oxigênio é -1. E aí nós podemos ter H2O2, que é um peróxido molecular, e o que significa? Que a ligação química entre o hidrogênio e o oxigênio é do tipo covalente. E os demais serão iônicos, porque nós teremos o oxigênio ligado aos metais. Lembrando que os metais, tanto da família 1A como da família 2A, eles sempre vão doar elétrons. Vamos exercitar um pouco? Então aqui, questão 1. Sabendo que a chuva ácida é formada pela dissolução da água da chuva de óxidos ácidos presente na atmosfera. Entre eles, os principais óxidos responsáveis pela chuva ácida são NO2, SO2 e SO3. Indique os nomes desses óxidos, respectivamente. Então, o que a gente precisa lembrar aqui, quando a gente olhar para a fórmula molecular? Os elementos químicos que estão ligados ao oxigênio, eles são ametais. Então, qual é a regra? Aqui, ó. Nós vamos colocar o prefixo di, porque tem a presença de 2 oxigênio, então vai ficar dióxido, preposição de, e nós só temos um átomo de nitrogênio. Letra segundo. Nós temos aqui, ó, dióxido, porque tem 2 oxigênio, preposição de, e o nome do elemento químico, enxofre. Nós temos aqui trióxido, porque tem 3 oxigênio, preposição de, e o nome do elemento químico que está ligado ao oxigênio, que é enxofre. Então, a resposta certa é a letra B.
Questão 2. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representada pela fórmula CaO. Verifique que função está representada. Na letra A, está dizendo que é um ácido. Por que nós vamos descartar a letra A? Porque ácido é toda substância que em meio aquoso libera como íon H+. Aqui a gente não tem a presença do hidrogênio. Na letra B, está dizendo que é a base, então nós também vamos descartar, porque base é toda substância que em meio aquoso libera como ânion OH-, e aqui a gente não tem a presença da hidroxila. Um sal não vai ser um sal também, porque a gente não tem a presença de íons, cátions e ânions. Hidreto metálico é quando a gente tem o hidrogênio ligado aos metais, então aqui a gente também não tem a presença do hidrogênio, e sobrou óxido. E aí lembrando que os óxidos, eles são compostos binários, então aqui a gente tem 2 elementos químicos e é obrigatório ter a presença do oxigênio. E por último, questão 3, nós temos aqui, o ferro é um dos elementos químicos mais abundantes na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério do ferro é a hematita, substâncias óxido de ferro 3, cuja fórmula é. Então, nessa questão, ele deu o nome do óxido e quer que a gente identifique a fórmula molecular. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar, a valência do ferro é igual a +3. Como que a gente sabe disso? Porque no exercício ele falou, ó, óxido de ferro 3. E aí a gente precisa relembrar o quê? Que quando ele traz o NOx em algarismo romano, esse elemento químico tem um NOx variável. Por isso, o seu nome pode ser óxido de ferro 3. E o oxigênio tem o NOx -2. Então, como que a gente vai fazer a fórmula? Então, a gente vai pegar aqui o símbolo do elemento químico ferro, colocar o seu NOx, o símbolo do elemento químico do oxigênio, colocar o seu NOx. O que a gente vai fazer agora? Transformar o NOx em índice. Então, o 2, o NOx aqui do oxigênio vai vir como índice do ferro, o 3 aqui do ferro vai vir no índice do oxigênio, e aí a gente faz a fórmula molecular desse óxido. Então, a resposta correta é a letra D. Por hoje é só, não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até mais!